speak to me. Antes de eu conhecer ela, a minha vida passou por diversas complicações, né? No sentido de tive traumas, né? E nesses traumas me impulsionou a esperar pela pessoa da minha vida. Foi então que num quarto muito triste, revoltado, eu falei: Deus, se o Senhor abençoa na área financeira, o Senhor abençoa em diversos sentidos da vida, por que não na área sentimental? O Senhor não poderia me abençoar com uma pessoa que caminhasse, que conquistasse comigo as coisas? Me walking, you are the hope that keeps me trusting. E na igreja, na época onde eu estava, tendo aquela ato de fé, né? Tipo uma carta para Deus, uma campanha, né? E no final da campanha, o pessoal iria queimar a carta e iria orar pelo que você pediu ali naquele momento, né? E eu estava no último dia, exatamente nesse dia que eu estava no quarto, era o último dia que eu tinha para escrever a carta, que eu tinha para ter esse ato de fé. Em casa, na época eu morava com os meus pais, estava totalmente vazio. Fui no meu quarto, fechei a porta, falei com Deus. Pedi também caráter, que é a parte, vamos dizer, coração, sabe? Uma mulher que fosse íntegra com Deus e que quando a gente se encontrasse, não fosse somente parte física, mas que eu me conectasse com ela através da adoração. Os anos se passaram mediante aquele pedido da carta, né? E aconteceu um alvoroço. Fui nesse culto de jovens e o pastor pediu para ir lá na frente, para ter aquele ar de intimidade, sabe? Não, se você está necessitado de alguma coisa, vem aqui na frente e tal. E eu fui na frente. E a gente buscando a Deus ali, eu tava orando ao Senhor e o hino rolando no fundo. De repente eu olho de lado assim, ó. Era alguns metros de distância, né? Aí eu vi essa beleza rara na minha frente. Só que eu vi o jeito dela adorar a Deus, cara. Foi uma conexão tão de fé, tão de Deus mesmo, que era exatamente o que eu tinha escrito. Que a nossa ligação fosse primeiramente fosse adoração, sabe? Fosse com Deus. 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything. Durante os 3 dias eu não vi o Léo, eu só fui ver ele no último dia. No último dia que aí eu olhei pra ele e até comentei com a minha colega. Que bonitinho que ele é. E aí a gente só foi se falar no terceiro dia. No terceiro dia. Aí no terceiro dia nós nos falamos, saímos pra comer, a gente foi se conhecendo. E daí a gente começou a construir uma amizade mais sincera, algo mais natural. Depois disso a gente começou a ter os mesmos amigos em comuns, essa coisa Quando toda. eu cheguei na igreja, os mesmos ciclos de amizade que eu formei na igreja era o mesmo ciclo dela. Sim. Tanto que até eles acabaram incentivando. Esses amigos estão nos vendo aí. E só tenho que agradecer a vida deles, né? Verdade. Porque foram homens de Deus, foram anjos do Senhor. E assim, foi até na casa do Maurício e da Gabi que eu pedi ela em namoro. Foi só eu e ele numa sala, na casa de amigos em comuns, que ele me entregou um livro, 12 Dias para Atualizar Sua Vida, que era o livro que eu mais queria, eu estava desejando muito esse livro. E ele me deu uma caixa de Ferrero Rocher. Foi.
Aí ele me pediu em namoro, eu fiquei toda receosa, tipo, dei uma de difícil, Foi, né? Mas nossa, vou pensar. foi aqueles 10 segundos, assim, 10 minutos, sei lá, que assim, meu coração faltava soltar pela boca. E ela não respondia nada. Eu falei, ixi, foi Jesus amado. Eu falei assim, mas eu tava preparado. Se ela falasse não, eu ia esperar por ela. Find me here and speak to me. O tempo foi passando. E a gente viu que o nosso propósito caminhava para o casamento, Isso, que a gente tinha esse mesmo Falou tudo. propósito de construir uma família. Né? Então, depois de quase 2 anos de namoro, o Léo resolveu me fazer uma grande surpresa. Conversei com amigos na igreja para fazer aquele. Agora depois de tal momento do culto, eu não lembro se foi na oferta, se foi depois da oferta, se foi antes da palavra, não lembro se foi depois, mas aquele momento ali, meu coração estava falando ali, tava no instrumento, na verdade, né? E eu não podia deixar de tocar. Eu amo música, e então eu vejo que era o melhor de mim para ela. Então a música é o meu melhor. Então era o meu melhor para você. E aí ele fez uma declaração super linda, assim, me emocionou muito, ele me chamou no frente da igreja, e eu, tipo, sou muito, né, tímida com o negócio de público, e aí fomos lá, e ele me pediu um casamento, assim, se ajoelhou, foi aquela coisa bem romântica. My soul, you are my purpose. You're everything. And how can I stand here with you and not be moved by you? No processo do casamento, buffet, fotógrafo, foi tudo assim, ato de fé que se olhassem a casa, então assim, foi milagres de Deus assim incontáveis. E cá estamos, né, vivendo esse sonho e o milagre de Deus sobre as Um nossas detalhe. vidas. Nós não fomos unidos por apenas, vamos constituir uma família, ou não, vamos ficar igual a sociedade impõe. Não, nós temos um propósito. Exato, Deus uniu o propósito. exato. E nós vamos cumprir nesse dia mais feliz da nossa vida. You still my heart, and you take my breath away. Would you take me